pessoal, estamos aqui direto do Solar Z Talk junto com Solar TV. Direto do Solar Z Summit São Paulo, dia 26 de março. Como tá o tempo hoje, Robinho? O tempo hoje está nublado, temperatura de 26 graus. Repita. 26 graus. Voltou a energia na 25 de março? Voltou. Oh, milagre! Isso aí. Então, Tem baterias híbridos da Foxes. Olha, é aí interessante sim, pra aí falar sim. hoje, hein? oh, isso daí é um assunto, hein? Dá assunto. Estamos aqui hoje com a presença ilustre primeiro do Ricardinho, que ainda não havia aparecido Obrigado. Internacionalmente. internacionalmente. Expedição Agora, solar. como Expedição como é solar. o nome do aplicativo? Energy Channel, já Energy disponível na Apple Store e na Google Play. E o que Baixa. que faz? O que Um que faz? aplicativo de notícias internacionais dedicado para o setor de energia. Fantástico. Vamos falar de tudo. Todas as fontes renováveis são importantes. De Boa. hidrogênio e energia, tá passando por Vamos tudo. falar de mobilidade, armazenamento, de hidrogênio, Nossa. de resíduos, principalmente da fonte que mais cresce, que é a solar. Uma nova fonte de informação, hein? Uma informação interessante de bastidor, Ricardo passou para nós com correspondente em 6 países. É isso Exato. aí. Vamos fazer barulho no mercado aí com notícias internacionais aí no nosso canal, no nosso portal de notícias. Fox, nossa parceira do canal. E a gente quer trazer aqui notícias de muito valor para o mercado, não apenas só para o mercado interno, para integrador, distribuidor, fabricante, Cliente final. mas levar a informação para a ponta, para o consumidor. Então, como levar conhecimento para o consumidor, saber o que ele precisa. Então, quando a gente começar aqui nosso bate-papo, que a gente já pode começar, né? Primeiro aqui, dar as boas-vindas para o nosso convidado de honra aqui, Ia falar agora o Isaac. Isaac. Guanabara. Internacional Isaac Guanabara. Guanabara. Isaac Guanabara, Mercado Solar. Isso aí. É isso? Uma honra compor a mesa só com gigantes, né? É isso aí. Mas temos que comentar que a Rô está do lado de fora nos Está. acompanhando. É isso aí, hein? logo Não ali. estamos sozinhos. É isso Isso aí. aí. E Essa aí, mulher nunca larga esse homem. é Não. isso aí, tá, ó. É isso aí, Eu ó. tô 20 bem do solar. acompanhado. Tá bem acompanhado. Agora, gente, é muito importante a gente trazer algumas temáticas importantes aí do setor. O Isaac, nos bastidores, conversando com ele, ele viaja o Brasil inteiro, né? Trazendo... Isaac, como que é o mercado? Primeiro fala pra gente o que é o mercado solar. Mercado solar, vamos lá. O mercado solar, para contar um pouquinho como que ele nasceu, na verdade. Né? Como já conheço vocês aqui há alguns bons anos, Ricardo pôde pegar meu início lá atrás. Acho que o nosso primeiro contato talvez foi 2014, Por aí. né? Por aí. Desde a área de capacitação. Exatamente. E aí eu comecei lá atrás na PHB, depois passei pela Sungrow, como muitos sabem. E a área de capacitação sempre foi algo que me chamou muito a atenção. E a gente também sempre recebeu muita demanda. Pô, Isaac, saiu de lá, mas eu quero continuar capacitando meu time. Cara, vai lá e faz, o treinamento continua. Não, mas eu quero que você faça, me ajuda de alguma forma. Isso sempre nos despertou muito interesse. E aí a gente realmente entendeu que seria uma oportunidade de mercado. Tornar o mercado solar um braço de capacitação do mercado de energia solar fotovoltaica. Então a gente vem para aproximar, né, o integrador, para aproximar o consumidor e o fabricante de uma forma com que a gente faça com que o mercado continue crescendo com qualidade. Né? Então a gente está numa grande nova fase, praticamente o mercado renasceu. Né? Então, tudo que era válido nos últimos 10 anos já não é mais válido. Então, a gente tinha 482, que já não é mais válido. A gente tinha uma portaria do IMET 004, que já não é mais válido. Então, tudo aquilo que, para nós, que estávamos lá desde o início do mercado, era futuro, hoje é presente. Então, hoje a gente já fala de armazenamento, mobilidade elétrica, a gente já fala de várias outras oportunidades de negócio atuais. É a Fênix renascendo das cinzas, né, mano? Exato. E olha que legal, né? Estão falando de oportunidades. Ninguém sentou nessa mesa nos últimos 2 dias e chorou pitanga, né? É. Então, por favor, integrador, oportunidade é o momento. Tem muita oportunidade. Agora, olha só que interessante, né? Aqui na mesa a gente tem um fabricante, um grande fabricante de inversor, e não só de inversor, mas de soluções. Porque quando eu falo isso, eu falo com o Robinho, Robinho, não é mais só um fabricante de uma única peça nesse quebra-cabeça de transição energética, é um fabricante de uma entrega de soluções. Boa. Eu preciso entender o que o consumidor precisa, o que o cliente precisa para personalizar essa entrega. E aí eu coloco 2 moedas dentro desse cenário. A moeda da tecnologia é um peso e a outra moeda é que o nosso amigo está trazendo aqui, é capacidade de engenheirar
esse resultado? Como trazer um bom resultado para um bom equipamento instalado? Só se eu tenho uma boa qualificação. Perfeito. É isso, Isaac. Na verdade, o mercado, por ser realmente novo, ele nasce de uma forma mais complexa. Para aqueles que realmente prezam por qualidade, isso é bom. A barreira de entrada tem aumentado. A gente nota que o consumidor tem sido mais crítico, ele pesquisa mais, ele já chega com mais informações. Então, cada vez mais, a venda consultiva ela se mostra de extrema importância e relevância para a maior conversão. A gente teve em 2023 um ano muito difícil, né? Então foi um ano que a gente tinha muita oferta, né, de produtos, mas para pouca demanda de consumidores comprando. E o que a gente trabalhou com a nossa rede de parceiros integradores? Se a gente tem muita gente ofertando, mas pouca gente comprando, o que a gente tem que trabalhar? Aumentar o número de conversão, levar novas soluções. Então, quando a gente fala sobre armazenamento e mobilidade, são 2 grandes novos mercados muito importantes. 2 novos aliados para recorrência. Exatamente. Exato. E quando a gente olha o armazenamento, na nossa percepção e nosso plano de negócio, o mercado de armazenamento ele vai ser maior do que o mercado de energia solar fotovoltaica. Essa é uma... É o On-Grid 2012. O Marcão tá na ponta também, ele entende essas coisas. Quando a gente fala do armazenamento. Armazenamento é um mercado novo. Não adianta, vou querer aquele armazenamento com uma bateria e uma plaquinha, 2 plaquinhas, esquece. Armazenamento abre muito. Quando eu penso que eu vou começar a poder ter... Antes eu tinha que ter pivô solar, agora eu posso ter um curral solar. Você já pensou em ter um curral solar? Eu não vou ter só um pivô, eu vou ter toda uma estrutura que eu não preciso ter na sede da fazenda. Eu consigo ter mais longe. Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, eu consigo começar a botar garantia de energia para apartamento, gente. Imagina o pessoal do centro de São Paulo, a gente brincou, ainda está sem luz no 25 de março. Imagina quem mora em apartamento lá e trabalha em home office. Um desembargador, um advogado, um contador, como é que ele vive? Se ele tem lá uma bateria, um híbrido que vai carregar a bateria com energia da rede. Então, nós começamos a fazer isso. E aí vamos trazer eficiência, vamos trazer economia. Bandeira branca é um novo mercado. É isso aí. Só que é um mercado que exige mais do que nunca capacitação. E a capacitação é importante porque, veja, eu vou oferecer um sistema de baterias. Eu preciso olhar para a edificação e falar, essa edificação, ela, antes de eu trazer a solução aqui da Fox completa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar e falar, não, aqui tem um serviço antes a ser feito. Qual é a carga prioritária? Qual é a eficiência separação de energética? carga. E aí abre um leque grande, Exato. né? E muita gente pergunta, né? Quando a gente fala sobre armazenamento, talvez muitos estejam se perguntando, mas quanto custa? É caro? O caro depende da sua necessidade. O que vale energia para mim não vale para você. Adorei o que ele falou, depende da sua necessidade. Eu acho que é a melhor resposta. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo muito simples de uma pizzaria. Pizzaria tem em várias esquinas aí de qualquer estado que a gente for no Brasil. Existem algumas pizzarias aqui em São Paulo, mais de uma, por exemplo, vende 60 mil pizzas num dia. Desculpa, vende 1.000 pizzas num dia. A 60 reais... As outras 59 mil é pro Marcão. Ô, gente, Juliana, eu não como tanta pizza. É 2, 3 no máximo. Mas Só, é 3 é só... por dia. Ele tá na fase Vai de de emagrecimento. Então vão ser só 2. Mas imagina o seguinte, é muito comum a gente ver pizzarias vendendo aqui algo em torno de 500, 800, Isso, 1.000 pizzas em um dia. Uma sexta para sábado, um sábado para domingo. Feriado. A 60 reais são 60 mil de faturamento. Se esse cara ficar um dia sem energia, ele perdeu 60 mil reais. O quanto vale a energia para esse cara é diferente de eu ficar sem energia na minha casa e deixar de assistir televisão. Então, o primeiro público que a gente procura quando a gente fala sobre armazenamento é aquele público que mais perde se ficar sem energia. E aí existem vários outros, existem pequenos restaurantes, existem pessoas com equipamento hospitalar, existe farmácia. E quando a gente olha esse público, por exemplo, você deu um excelente exemplo, farmácia. Para a farmácia continuar em operação, o que eu preciso? Iluminação e o caixa. É uma potência extremamente baixa. Então já se torna viável, né? O Marcão trouxe uma outra informação também extremamente importante, que o armazenamento, ele opera de forma independente da energia solar fotovoltaica. Eu não dependo de módulo fotovoltaico para ter armazenamento. Quando a gente olha Pode ser noite, ótica, né, pessoal? Pode ser noite e eu continuar
fornecendo energia. Exato. Mas quando a gente olha nessa ótica, olha a gama de oportunidades que se abre. Qualquer apartamento pode ter um backup. Pode. Depois da pandemia, o mercado mudou completamente. Boa parte das empresas continuam aderindo ao home office. E o que eu preciso para continuar no home office? Um roteador e um computador. Uma potência também extremamente baixa. Então, quando a gente fala sobre potência baixa e alta necessidade, se torna viável, né? Então, é um mercado que já é realidade. Por isso que é entender o cliente. É entender o cliente. É a questão da venda consultiva, né? E uma coisa que é assim, gente, é valor agregado projeto. Olha que delícia. Tem que ter um projeto, prioridade de carga. Você vai ter que separar carga, você vai ter que fazer cálculo. Você vai ter... Ah, Marco, mas não dá pra... Vamos pegar uma casa, vamos dar um exemplo. Um prédio antigo ali no Bexiga. Não tem como passar fio, esquece, não tem como fazer nada disso. Como nós vamos fazer? Pô, vamos pegar então disjuntor inteligente, vamos fazer com a automação. Olha só, um terceiro setor, estamos botando automação junto. Exato. É o sonho de, pô, você chegar e entregar um projeto desse completo para o cliente e aí o cliente assim, qual que é o concorrente? Pô, quem está disposto a fazer isso? Porque tem que ter, novamente, tem que aprender. Você tem que estar preparado para isso. Então, quando nós vamos para esse lado, esquece. É um mar sem pintar, não é nem mar azul. Quem não se qualificar não sabe nem oferecer. Exatamente. Né? É diferente de você vender um sistema hoje puramente on-grid, que a concorrência já é muito grande. Sim. E aí a briga de preço ali é doída, né? Então, gente, realmente, quando a gente... nunca vou esquecer que eu recebi, no final de 22, um curso por R$97 e ganhei 10 mil por mês. Invista R$97 e ganha 10 mil por mês. A primeira coisa que eu me perguntei é, pô, se o cara que fez o curso ganha 10 mil por mês, por que ele tem que fazer um curso e vender por 97? Mas beleza. Esse daí não dá pra fazer um curso de 97. O Isaac tá aqui, que ele faz. Tem muita... Internet é difícil, né? Por isso que é extremamente importante esse tipo de evento, esse tipo de conteúdo sendo gerado com pessoas que realmente estão na ponta e estão executando, né? Porque a internet aceita qualquer coisa. Exato. E aí, infelizmente, muitas vezes o nosso mercado ele é manchado por promessas que não são possíveis de serem entregues. Mas isso em todos os pilares do setor, né? Seja na integração, tem aquele que também oferta que não é possível de ser entregue, na educação, na fabricação, né? Em todos os setores e todos os pilares a gente tem isso. Mas, muito bom esse tipo de conteúdo, esse tipo de evento para unir essas pessoas, né? As pessoas que pensam com o mesmo propósito. Eu acho que o diferencial todo é... Se você quer fazer um produto, quer fazer um trabalho, faça bem feito. Independente se no mercado existe coisas ruins ou o que seja, faça bem feito. Porque não adianta porque quem paga barato, paga duas vezes. Quem paga barato, paga duas vezes. Então, é assim... Puxa seu microfone um pouco, Fabio. Aí. Não confunda off-grid com híbrido. Tá? O Isaac vai poder falar um pouco mais sobre isso. Não confundir o off-grid com o híbrido. Porque hoje, mesmo a norma estando meio dúbia, ainda para a questão da instalação dos híbridos, mas o Isaac tem alguma coisa nossa lá no mercado solar, tem o carregador veicular, tem o on-grid, tem tudo instalado híbrido lá. Exato. Não, o mercado solar, para mim, é uma escola que eu acho que todo integrador deveria passar. Todo mundo deveria ir lá um dia, pelo menos visitar. Sim. Tem que conhecer. Eu já vou deixar o convite aqui, então. Nós estamos em São Paulo, na rua Guaipá, número 1326. Quem quiser conhecer, além de toda a parte de capacitação, a gente tem várias outras soluções. Vamos tomar um café junto, a casa está sempre aberta aí para todos. Lá você tem inversor, streambox, instalação dos painéis, né? Que tem os mini telhados lá. Tem os principais tipos de telhado. Tipos de telhado. E além do mais, toda a peça que você precisar. Tem terminal final, intermediário. De entrega. Marcão é nosso cliente. Eu vivo recorrendo a ele. Você acha? Eu mando o Uber buscar, eu tô no telhado. Manda o Uber passar lá, pegar e levar pra mim. Não, desde plaquinha, DPS, tudo. Excelente. Que legal. Vamos só contextualizar o pessoal, né? Quando a gente decidiu montar o centro de treinamento, obviamente também para tornar o espaço mais otimizado, a gente foi trabalhando em outras
dores do setor. E uma das dores do integrador é faltar um MC4, é faltar um DPS do tipo 1+2, é faltar uma plaquinha de geração própria, e o cara tem que parar a instalação dele para esperar 1-2 semanas, né? E não faz sentido. Então a gente desenvolveu uma pequena loja, mas com os principais itens para que não pare a instalação. Então precisa de um MC4, precisa de DPS, tudo que precisa em caráter emergencial tem ali, passa, resolve. E preço justo, e preço justo. Não é preço de conveniência, não tem nada a ver. Esse você também tocou num outro ponto importante. Quem nos conhece sabe que realmente a gente tem um propósito, que é resolver os problemas. E não é porque o integrador está numa emergência que eu vou esfolar o cara. Não faz sentido. É o mesmo preço de loja online. Legal, bacana. Na loja física. Que cresça a loja, né? Vamos lá, tamo aí. Você sabe qual que é a diferença hoje do Isaac? Porque o Isaac, desde 2010, 2012, quando ele estava trabalhando lá na PHB, quando ele foi trabalhar na Sangrou, esse cara trabalhava em Petrolina. Já rodamos bastante. E aí esse homem me atendia nas usinas quando a gente tinha problema. Olha que legal. E quando alguns integradores, era sábado, domingo, sempre ele fazendo esse trabalho. Que legal. Aí você vê aí os vídeos que ele coloca aí, ele e a esposa dele, a Rô, pintando o mercado solar, fazendo a instalação dos equipamentos. Cara, é disponível 24 horas. E o bom dele é que ele sabe ensinar. Ele tem um negócio... Tem didática. Ele tem didática. Cadê os eventos do mercado solar? Não vai ter mais? Cara, nós fizemos muito legal, hein, cara? Nós nós participamos, né? Foi uma idealização nossa, a gente realizou junto com o sócio Solar Experience. Isso. Mas a gente saiu da sociedade, hoje esse sócio toca sozinho a operação. A gente tem um outro evento que a gente fez em 2022, que é o Pré-Intersolar, foi um evento assim fantástico. Nossa, adorei, eu lembro dele. O Pré-Intersolar a gente teve o Cortella, a Jaqueline Gomes. Muito bom, o pessoal pessoal do Enes, a Jaqueline Gomes. Muito legal. Foi muito legal. Só que como a gente praticamente teve que nós lançamos, né, várias novas frentes em 2023, o centro de treinamento mesmo nasceu em 2023, faltou braço, né? Como toda pequena empresa, a gente trabalha domingo a domingo, mas realmente faltou braço. Então quando a gente conversa com o integrador, a gente entende a dor dele. Muita coisa a gente quer fazer, mas não tem braço, e aí tem as prioridades. Sim. Mas logo para Intersolar volta. Eu passei lá na sexta-feira, ele tava lá, no domingo ele me ligou, tava ele a rolar. Então, cara, é assim, 100%, cara. É aplausível o trabalho que vocês fazem. De todos vocês aqui. Eu no grupo faço questão de estar no grupo do Mercado Solar, acompanhando lá no WhatsApp. E assim, você integrador que precisa de alguma peça, na hora urgente, tá lá. Repete lá o telefone e o endereço, por favor. O Aguaipá 326. Se eu colocar no Google Mercado Solar. Mercado Solar colocou, já deu. E agora que falou de Google, tem um negócio que ele não fala muito, mas e o Gênio? O Gênio, vambora. Tem bastante informação, né? O Gênio é brabo. O Gênio, ele também nasce porque a gente vive muito com o integrador. O integrador é nosso parceiro, a gente sempre pensa em soluções para resolver e apoiá-los. E num belo dia, isso deve fazer já uns 2 anos, tava eu e a Rô na Cobase, eu acho que era sábado, 11 horas da noite, comprando comida pro cachorro. E o integrador desesperado falou: Isaac, eu preciso do arquivo AND do inversor, eu preciso do PAN do módulo, porque eu preciso entregar esse projeto na segunda de manhã sem falta. Aí eu falei: cara, o AND do inversor eu tenho, vou pegar aqui e tô te mandando agora. Isso era sábado, 11 horas da noite, mandei pro cara. Mas eu preciso do PAN também, você tem o PAN? Eu falei: cara, não tenho, mas vou tentar conseguir. E tentei daqui, tentei dali, a gente tem contato com os fabricantes, mas nem o fabricante tinha. Atende o telefone. E também não atende o telefone. E aí a gente viu que tinha uma outra necessidade de mercado, né? Um local que a gente tivesse um repositório desses principais itens. Dá uma cortada. Vai. O celular vai chamar. Boa. Tá faz a pergunta de novo, ele... eu pergunto do Gênio e o Gênio. Tá, boa. Boa, tá até o número aqui já, porque eu não decorei. Pode falar? Isaac, fala aí pra gente. E o Gênio? O Gênio é uma solução que ele nasce também para suprir a dor dos integradores de modo geral. O integrador é a nossa base, é aquele que a gente vem mantendo relacionamento já há muitos anos, e é ele que faz o mercado acontecer. Então, nossa função
desde que eu era fabricante, agora com o mercado solar na instituição de ensino, é apoiar o integrador. E um belo dia, um sábado, tava eu e a Rô na Cobase, 11 horas da noite, e o integrador desesperado falou: Isaac, preciso entregar um projeto segunda-feira sem falta, e para fazer o projeto eu preciso rodar aqui o PVSys, preciso do arquivo AND e o PAN do módulo. Eu falei: cara, o AND eu tenho, te mando aqui agora, peguei e mandei para ele, o PAN eu não tenho, mas vou tentar conseguir. E aí tenta conversar com o fabricante, é sábado e domingo, às vezes o cara não responde, quando conversa, às vezes nem ele tem a informação. E no final das contas, assim, o cara não conseguiu solucionar o problema dele. E a gente entendeu que naquele problema tinha também uma oportunidade. E a gente desenvolveu, então, o Gênio Solar, que é uma automação de WhatsApp. Você chama o número do Gênio, eu vou passar aqui para vocês, ó, o Marcão já deixou na mão, DDD 119 8558 8241. E lá você vai ter as principais informações que você precisa para realizar o seu projeto. Então, por exemplo, você chama lá o Gênio, ele vai te perguntar sobre qual produto você quer falar. Eu quero falar sobre inversor. Sobre qual marca você quer falar. Eu quero falar sobre Foxes. Sobre qual linha você quer falar. Sobre a linha residencial. O que você precisa? Eu preciso do datasheet. Clica lá, datasheet, ele busca no repositório datasheet. Preciso do manual, preciso de OND, preciso de guia de instalação. Todas essas informações aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana, legal, de forma gratuita. Preciso de uma foto do Robinho. E rodando direto no WhatsApp. Ou dá pra subir lá também, amanhã tá disponível. E é assim, eu como integrador falo, todo mundo tem que ter salvo isso daí na agenda. É interessantíssimo. Tanto que eu falo porque eu uso. E é interessante o Marcão ter citado, muitas vezes até uma falha nossa, a gente não divulga tanto, mas dá um trabalho gigantesco. Porque a nossa ideia e o nosso propósito é ter todos os fabricantes lá dentro e ter todas as informações principais para um projeto. Datasheet, manual, guia de instalação, OND, PAN, tudo que você precisar na mão em um único local. Bom demais. Tem. E o integrador não conhece a solução. Não conhece. Agora, falando em soluções, em treinamento, em qualificação, em produtos, a gente sabe que essa régua aí do sistema com armazenamento. O que a gente tem que aprender aí, o integrador, para poder avançar com essa agenda de oferecer isso com qualidade? Eu vou começar e eu quero que o Marcão complemente também. Primeiro ponto é dominar o básico e fazer o básico bem feito. Então, primeira coisa é dominar o on-grid, né? Então, a gente ter realmente um time qualificado, um time preparado, uma operação rodando muito bem, de uma maneira muito bem feita, para realmente a gente dar um próximo passo, né? Muitas vezes, quando a gente tenta abraçar o mundo, a gente acaba não fazendo nada. Acontece com nós algumas vezes, não posso negar, por isso que a gente tem que dar um passo para trás. Mas dominando realmente a parte de instalação, já é um excelente caminho. O segundo passo é a questão de dimensionamento, né? Entender os tipos de produto que existem no mercado para que a gente possa ofertar essa solução primeiro para o público correto e a solução correta para esse público. Vou dar alguns exemplos aqui muito rápido, né? Muita gente conhece o armazenamento de energia pelos sistemas off-grid e aí realmente muita gente acha caro. Hoje, onde tem rede elétrica disponível, não é viável um sistema off-grid. Você tem que ir para um híbrido. Só que muitas vezes seu cliente fala, não, eu quero um off-grid. Você tem que ter conhecimento suficiente para mostrar para ele que a solução é um híbrido, né? Porque muitas vezes faltou energia por um dia, 2 dias, ele está chateado com a concessionária, não quero ver esses caras nunca mais, e ele quer, só que a hora que ele vê o preço, ele desiste, né? Por quê? Quando você tem um sistema off-grid, você realmente vai ter que ter um banco de baterias muito maior, você vai ter que tocar a casa inteira, você vai ter que ter um inversor maior e assim por diante. Isso custa caro. Sistemas off-grid é necessidade, não é retorno de investimento. É necessidade. Não tem rede, é levar energia onde não tem. Ou nada. Exatamente. Quando a gente fala sobre sistemas híbridos, a gente também fala sobre retorno de investimento, né? A gente fala sobre algo que realmente eu vou investir X e vou ter 2, 3, 4, 5X no meu bolso depois de X período. E para isso funcionar, a gente também precisa tornar a consciência do cliente muito clara. Porque quando a gente fala sobre armazenamento, o Marcão já citou aqui, primeira coisa que a gente tem que entender, quais são suas cargas prioritárias e não prioritárias. Por exemplo, a gente está gravando aqui esse podcast. Faltou energia aqui agora. O que é prioritário? Microfone, câmera, iluminação. Talvez aqui a televisão,
e acabou. Preciso de ar-condicionado? Não, se eu ficar meia hora, 1 hora sem ar-condicionado, não vou morrer. Sim. Mas nós vamos continuar trabalhando, certo? Só que muitas vezes o cliente não entende isso e muitas vezes o integrador não consegue colocar isso na cabeça do cliente. Muitas vezes, se eu vou colocar o micro-ondas, cara, já pode dobrar o preço do sistema. Se eu vou colocar um ar-condicionado, pode dobrar o preço do sistema. E é o tipo de carga que a gente tá falando, Exato. né? Que é o que a gente voltando lá na história da pizzaria. Você quer ver? A pizzaria, ela é elétrica, o forno. Como é que eu resolvo esse problema? Exato. Então, assim, o que é realmente prioritário? Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Segundo, a divisão do circuito entre prioritário e não prioritário, para a gente realmente conseguir chegar no produto correto. Na grande maioria dos casos, talvez ali um inversor de 5 kW, uma bateria de 5 kWh vai resolver o caso. Mas um dia. E muitas vezes, eu vou além, não precisa nem ser uma bateria de lítio. Muitas vezes um chumbo ácido resolve. Por quê? A gente precisa entender com qual frequência aquela rede falta e por quanto tempo ela falta. Muitas vezes eu vou ofertar um backup, né, um armazenamento de energia para o cara que está fazendo um home office em São Paulo. Comumente falta energia uma vez a cada 3 meses, por 30 minutos, 40 minutos. Eu preciso de um lítio? Não necessariamente. Talvez um chumbo ácido resolva. Então, a gente tem que ofertar a solução correta para que também se torne viável. Sobre demanda. Exato, porque se a gente tentar colocar tudo na mesma cesta e sempre para o lítio e sempre para uma alta capacidade de armazenamento, para uma alta potência de inversor e para tocar todas as cargas, aí realmente vai ser inviável para a grande maioria das pessoas. Né? Então a gente acaba muitas vezes inviabilizando nós mesmos, né? Como integrador, como quem está ofertando a solução, a gente inviabiliza o projeto porque a gente não teve o cuidado suficiente de colocar na cabeça do cliente o que ele realmente tem de prioritário e não prioritário e mostrar a necessidade que ele tem. Oferecer excessos, né, Marcão? Oferecer excessos. É que assim, não dá pra gente mais vacilar. Tem que estudar isso, gente. Você passou com 3 equipamentos, você falou 6 cenários diferentes. Só com 3 equipamentos, só com 3 possibilidades. Que é carga prioritária, depois carga prioritária com chumbo ácido, carga prioritária com lítio. Então, na hora que a gente vai fazendo isso, a gente vai entendendo. Carga prioritária com gerador. E aí nós vamos falar sobre você ter o seu solar lá em cima, então você tem o consumo simultâneo, e aí começa o integrador, vamos falar, o integrador que é da pegada comercial, que ele começa a falar, opa, tem uma oportunidade. Virar pro cara e vou falar, então eu vou instalar um smart meter, um leitor, eu vou entender como que é o seu consumo, em cima do seu consumo, olha só, você está agregando valor. Exato. Agregando valor. E gerando credibilidade, né? Nossa, Claro, muito. E dados, gente. Profissionalismo. A gente precisa de dados. Com dados, você vira para o cliente e fala, ó, você pode botar uma lítio de 5 que você vai conseguir mantê-la funcionando aí na sua casa. Você vai manter o seu sistema. Acabou a energia por 5 dias, tendo sol, você toca com uma bateria de lítio de 5. Por quê? Porque você vai ter consumo simultâneo, você vai ter ela carregando. Então tem um monte de coisa que a gente tem que ter isso daí. Esse é um ponto importante, só fazendo mais um complemento aqui. Para a gente conseguir também tornar viável os sistemas, muitas vezes a gente tem que fazer algumas jogadas. Aumentar a quantidade de módulos para que eu consiga reduzir um pouco a capacidade da bateria, porque o módulo custa hoje muito mais barato do que aumentar a capacidade da bateria. E no caso do prédio? No caso do prédio, a gente vai para soluções, por exemplo, puramente eu armazeno pela rede e descarrego quando necessário. Né? É o que a gente chama de battery inverter. Mas aí entra a eficiência energética com força. E a eficiência energética, a gente pode falar da composição das soluções de fontes. Sim. Por exemplo, uma residência ou um hotel. Eu vou oferecer um sistema muito engessado e caro de baterias, ou eu também posso aquecer a água do hotel ou da residência? Perfeito. E posso trabalhar com solar térmico e solar fotovoltaico? Porque geralmente hoje em São Paulo, a maioria dos prédios tem aquecimento de passagem. Então, isso aí é fato. Então, acaba a energia, ele precisa que o aquecedor esteja ligado para passar, para ligar a chama para passar a água que é passagem. Eu vou dar um exemplo muito prático. Hoje a gente mora em apartamento e o aquecimento é através de gás, né? Então a gente tem lá... É um Rinnai? É um Rinnai. Só que para a chama acender, para o acendedor acender e gerar a chama, precisa de energia. Quanto que eu preciso ali? 30 watts. Só que se eu não tenho 30 watts, eu não tomo banho quente. Você acredita? Olha o seu era pilha? Aquele antigo. Então, hoje em dia, você precisa só
da start. energia Só o só start. para dar o start Faz e assim, começar o fogo. E acende. Quanto você precisa? 30 watts. 30 watts. É. Cara, 30 watts é muito barato. É. Né? Muito E barato. você toma banho É uma quente. solução. Agora a gente toma banho quente. Pra quem tem boiler, precisa Exato. pra ligar a serpentina. Já existem, inclusive, até soluções portáteis, né? A gente tem visto vindo para o Brasil agora de uma maneira relativamente tímida, mas eu vejo como um grande potencial o armazenamento portátil. Sim. Ainda com preço um pouco alto. A Fox tem né? essa solução. Então, aumentando escala, a gente entende que os preços É caro, tendem a é baixar. É caro, ainda hoje. Mas a gente vê que, assim, realmente bateria é um mercado sem volta. né? Agora, bateria e uma questão importante também, como que eu vou eletrificar a frota em grandes cidades como São Paulo e como que eu vou preparar essas garagens de prédios para comportar esse abastecimento? Nossa. A pergunta é excelente, porque tem prédio aí que não está mais autorizando a instalação do EV Charge. Não, tem prédio que já não pode. Não Então, pode. E aí o que eu tenho que fazer? Sei lá, talvez sistema inteligente, porque a rede não vai comportar. Perfeito. Aí eu tenho que ter um sistema inteligente, onde eu vou gerenciar a carga, talvez, de baterias e descarregar essas baterias para o carro em momentos oportunos. Perfeito. Não sei. Exato. Hoje a gente já tem recebido algumas demandas de consultoria vindo por parte dos prédios, justamente por isso. Porque se a gente tem uma estação de recarga particular, é muito complicado porque eu vou ter muitos fabricantes diferentes. Então o prédio A tem um fabricante, o prédio B tem outro, o prédio C tem outro, e assim por diante, e elas não se conversam. Não se conversa. Né? Então, e todo mundo trabalhando com uma estação de recarga particular quer carregar o veículo em potência máxima. Só que a gente vamos pegar ali uma situação bem conservadora, né? Vamos pegar ali um Fox de 7.4 kW. 7.3. Tá, Cara, explica para o consumidor então. Vamos pegar esse gancho, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Tô comprando um carro elétrico. Eu tenho um carregador de 7.4. Normalmente esse carregador você ganha junto com o carro ou vem Isso, junto com o isso. É carro. o de potência, é o 7.4. CA de A potência, gente tá falando de uma das quanto mais baixas. 7.4 é mais baixa, é isso? Explica Uma pra das gente. mais baixas. Vamos lá, vamos fazer vamos dar um passinho para trás, então vamos fazer uma analogia para a gente entender a preocupação do condomínio e a preocupação dos gestores da rede também. Imagina que a gente está fazendo esse evento, vocês não estão conseguindo ver aí, mas aqui na sala do lado de fora a gente deve ter umas 50 pessoas, certo? Essas 50 pessoas compartilhando essa área. A gente tem aqui iluminação e ar-condicionado. A gente deve estar consumindo para 50 pessoas uns 3 kW. Para 50 pessoas. Agora imagina cada uma dessas pessoas se fosse recarregar um veículo. Cada uma delas consumindo 7 kW. 7 kW. 7.3, 7.4. Ou seja, a gente aumenta muito a demanda da rede elétrica e obviamente não vai suportar. Até porque quando os prédios foram construídos, quando a própria rede elétrica foi construída, nem se sonhava. Malemar tinha um chuveiro elétrico, Você né? já percebeu que tem apartamentos que tem 5 tomadas na soma do apartamento inteiro? É isso aí. 5 tomadas. E era bastante, né? E era bastante, era uma em cada residência, uma em cada cômodo e 2 na cozinha. Isso. E hoje a gente tá falando de um apartamento normal, 2 dormitórios, minha casa, minha vida, 24 tomadas. É isso É o aí. padrão. Olha a diferença. Então, a rede elétrica não suporta isso. Não só a rede interna do condomínio, mas a rede elétrica também não está preparada para isso. Então a gente já tem recebido algumas demandas de consultoria, realmente, porque assim, se um instalou uma estação de recarga particular, o outro também tem direito. Exato. Né? Por que um pode e o outro não pode? Então os condomínios, eles têm se mobilizado e nas reuniões eles têm, na grande maioria dos casos, optado por estações de recargas públicas, né? Para todos os condôminos ali, estação de recarga Mas comum. isso hoje funciona, né? Vamos conversar aqui e daqui a pouco. Ela funciona hoje e é uma solução talvez mais interessante porque você primeiro vai padronizar o fabricante. Então quando você padroniza o fabricante, todas elas conversam entre si. E todas elas conversando entre si, a gente consegue definir algumas prioridades e limitações. Então imagina que eu tenho 10 estações de 7 kW, eu teria 70 kW no total. Só que muitas vezes o prédio não tem 70 kW para me disponibilizar, ele tem 60. Então eu tenho que limitar de alguém. E o sistema de gerenciamento hoje ele é tão inteligente que eu posso ou desligar uma, ou limitar todos por igual, ou dar prioridade para quem chegou primeiro, e assim por diante. Então esse gerenciamento ele vai ser praticamente obrigatório.
quando a gente fala sobre condomínio, sobre locais, né, onde a gente tem ali 200, 300 unidades consumidoras, não tem condomínio que vai suportar todos carregando em potência máxima. Então, mas isso... Desculpa. Pode falar. Isso em 2030, 2040... Sabe que eu acho que não? A rede acho que não suporta também, né? Na minha percepção, eu acho que muito antes. A gente vê uma crescente dos veículos elétricos. A gente tem um estudo que a gente vem acompanhando muito de perto, que o custo de fabricação do veículo elétrico vem caindo e o custo de fabricação do veículo a combustão vem subindo. Em 2026 essas curvas se encontram, tá? Considerando os veículos ali pré-Europa. Ou seja, a partir de 2026, fabricar um veículo elétrico vai ser mais barato do que fabricar um veículo a combustão. Aí mudou a curva. E aí mudou a curva. E por isso que a gente vê muitas concessionárias, muitos montadores se posicionando. A partir de 2027 eu não fabrico mais veículo a combustão. É porque ele está preocupado com o meio ambiente? Não. É porque fabricar o veículo a combustão vai ser mais caro do que o elétrico. Sim. Logo, se ele é financeiramente mais viável, a curva de entrada ele vai entrar numa curva bem mais agressiva, bem mais massiva. E aí se a gente fala de, por exemplo, um condomínio hoje, a área comum geralmente é abastecida em baixa tensão. Exato. Baixa tensão a gente está falando de 75 kW no máximo. Isso. Se eu tiver 10 estações de recarga, eu já dei esse limite, só que eu tenho 200 unidades consumidoras. Agora, então tá, mas vai ter pode... 200 carros? Talvez eu não tenha 200, mas se eu tiver 10, já começa a complicar. Se eu tiver 20, eu já extrapolei o limite de demanda. Então, a Esse limitação... é o motivo de não estar colocando em algumas? Esse é o motivo de quem hoje... quem não tem mais. Esse é o motivo... Hoje, esse é o motivo de hoje. Assim, a gente também tem recebido muita demanda de consultoria para condomínio. Por quê? Quando você pega lá em 2020, já tinha uma BMW i3, já existiam alguns carros elétricos. O cara colocou uma estação ali, mas ninguém pensava em ter carro elétrico. Não afetava então coloca aí e vai embora. É uma família de vários prédios. Agora que tá todo mundo pensando em ter um carro elétrico... Como eu faço? Como que eu faço? Exato. E aí o cara tem, a outro também quer ter. Sim. Como que eu falo? Não, você não pode se o primeiro que conectou ali pôde, entendeu? Então a limitação, quero que vocês aqui me ajudem a pensar isso. Não é só a questão do... São duas, né? Não é só o prédio para dentro, que não comporta, mas também a infraestrutura de rede da cidade também não comporta. E aí nós chegamos no terceiro pior ponto, que é o seguinte. Por exemplo, Belenzinho e Tatuapé. Não cabe mais energia, você não sobe carga de prédio. Você não troca barramento. Não adianta trocar o transformador? Não troca, não tem energia. Por exemplo, eu quero fazer isso no prédio, quero colocar 20 vagas de estação de recarga. Não existe porque não comporta... Não comporta a rede. Pode ser que não comporte. Agora, então... Talvez o futuro seja segmentar e transformar as redes em redes mais inteligentes. Talvez micro-redes comportaria? O que a gente... Olha a profundidade. O cara é viajante. O cara rodou na expedição solar, né? Estamos falando da cidade de Santander, na Espanha. Eu conheço esse projeto, ela tá indo longe. Mas eu acho que é o caso. Na verdade, por isso que a gente fala que o armazenamento vai ser maior do que o mercado de energia solar fotovoltaica. Por quê? Quem tem um sistema de energia solar fotovoltaica em algum momento vai ter bateria. E quem não tem também vai ter. Tá. Porque a concessionária de energia ela vai ter que estar na subestação armazenamento. Você vai ter que ter na sua casa um armazenamento, seu prédio vai ter que ter um armazenamento para começar a controlar esses despachos de energia. Então, por exemplo, assim, olha só, olha agora a reflexão. Se eu tenho uma residência que tem autossuficiente na produção de energia, no armazenamento, no carregamento, eu não vou impactar minha rede? Eu posso carregar meu carro tranquilamente, mesmo não me comunicando com a rede? Normal. Se você, por exemplo, tiver essa potência o suficiente no seu armazenamento, normal. E é uma tendência, inclusive, na minha percepção, jamais a longo prazo, que a gente tenha essa troca de energia também, né? Que em algum momento eu tenha a energia armazenada em uma bateria dentro da minha residência e essa bateria transfira energia para a bateria do carro. Isso. Assim como, por exemplo, a gente tem uma bateria que está em casa praticamente descarregada, porque faltou energia ali por 1-2 dias. Eu também posso chegar com o meu carro e transferir a energia do carro para essa bateria. Num futuro mais distante, isso também vai acontecer. No Japão, e uma coisa bem interessante, só abrindo
que lá as casas inteligentes, as casas, as novas edificações, eles deram um passo atrás para pensar assim, olha, tudo bem, a casa, ela para ser melhor a gestão, a eficiência energética, eu tenho que ter um isolamento melhor dessas casas. E aí eu vou consumir menos energia e vou conseguir, então, suprir a energia daquela edificação, certo? E aí, qual foi a ideia? Olha, se eu colocar um banco de baterias, na conta que eles fizeram, é mais fácil colocar o carro na casa. Então, na casa, Net Zero House, vem do carro. Perfeito. E na Califórnia, agora o terceiro passo, na Califórnia, quando você... Ou eles estão já brigando por isso, quando você compra sua bateria, você vai ter um incentivo, porque na hora que você botar a bateria, a concessionária vai poder usar a sua bateria, tanto para armazenar como para despacho. Perfeito. Armazeno durante o dia, despacho durante a noite. E ela controla em horários de riscos. Exato. Exatamente. Esse próximo passo. Então, assim, imagina, no condomínio você vai ter um BES que o condomínio não pagou por ele, mas que a concessionária pôs. Então, o futuro é essa integração. A gente começa a falar muito do Energy as a Service, né? Então, a energia ela vai realmente se tornar um serviço. Né? Vai ser um mercado muito grande. A gente já vê praticamente todos os grandes fabricantes desenvolvendo as linhas próprias de bateria. Vamos puxar uma pergunta pro Robinho, né? Claro. Como que tá a linha de armazenamento da Fox? Você conhece muito bem a Fox e ainda tá me devendo uma visita lá em Windsor. Tá me devendo essa visita. Vamos lá. Errou, Vamos embora. Tem que ir lá. Todo mundo já foi lá e já conhece já maravilha. Vamos ano que vem. Você já almoçou com o Robinho? Agora. Você já viu quanta pimenta ele põe na comida? Ainda não. Então você vai ter essa oportunidade. É isso. É um chinês com cara de baiano. Então, você bem sabe que a Tsingshan Group, né? É a maior mineradora hoje de níquel, cobalto, lítio. Hoje corresponde a 26% global da matéria-prima hoje. E só para quem não sabe, a grande parte das baterias, uma das tecnologias que se destaca é a NMC, níquel, manganês e cobalto. Exatamente. E aí, para você fabricar bateria barata, você tem que ter matéria-prima, né? Exatamente. Então, assim, fora de mim apresentar quais são quem usa as células da Fox, né? Do Tsingshan Group. Mas, assim, todo mundo usa. Todo mundo usa. A percepção do nosso presidente, Mr. Lauren, e Mr. Michael, Mr. Lauren, eles aqui, a bateria agora para 2025 vai ter uma redução aí de 50%. Putz, que legal. Foxes. Legal. Por que a redução de 50%? Gente, nós tivemos aí a queda drástica dos painéis. Agora é o momento do inversor. Agora a gente vai vir o momento da bateria. Então o solar, ele não é mais coisa de rico e nunca vai ser mais coisa de rico. Você tocou num ponto bem importante. Ô, gente, pera aí. Agora nós vamos ter que suspender essa mesa. Já estamos estourando nosso tempo. Então peraí, gente. Então peraí. Deixa eu ia falar. É que dá papo pra dar uns 3 dias, né? O Isaac fala e a gente finaliza. Não, o Isaac fala, a gente finaliza e já marcamos uma continuidade, porque a gente vai precisar de tempo. É boa. Aí a próxima vai ser lá no nosso estúdio, fechou? No estúdio do Solar TV. Fechou? Fechou. Aí nós vamos falar sobre isso, que aí é hora. Aí a gente... Não, mas só pra realmente fechar bem rápido. É uma percepção que nós tivemos também e foi uma virada de chave muito grande. A gente está no mercado desde 2012, quando o payback ali era 14, 15 anos, vendia, foi baixando o payback. E hoje, como a gente está com o centro de treinamento, que tem a loja, que é aberta ao público, a gente tem recebido muito consumidor. E a gente explica sobre energia solar, sobre os produtos, sobre diferença de qualidade. E ele decidindo então seguir, a gente vai linkar o integrador parceiro. Mas o que a gente percebeu? 70% ou até 80% do público que foi até a loja demonstrando interesse em energia solar era um público classe média ou classe média baixa. Exato. Nós não estamos falando de ricos. Concepção. Exato, mudou essa concepção. Hoje o sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede, ele é extremamente acessível. Tá? Isso foi uma percepção de 2024 assim, que mudou realmente o nosso pensamento. Virou o cenário. Classe realmente assim, média baixa. Tá? E o solar estão instalando.
Que legal, que legal. Que legal. Bom, gente, esse papo aqui foi fantástico. Pessoas incríveis Dava aqui. pra ficar aqui até... Dava pra gente ficar aqui até a hora do jantar, porque a gente acabou de almoçar, mas dava pra ficar. Dava pra ter ficado. Pior que E dava, né? a gente vai repetir esse bate-papo aqui lá na Solar TV. Fechado? Fechado. Fechado. Então quem não segue, começa a seguir. Começa a seguir. Vamos lá. Tem um aplicativo já na Apple Store, na Google Play, solar.tv.br. Lá você vai encontrar muita informação importante aí pro mercado. Deixa mais novamente o endereço e o telefone do Mercado Solar, Show de os bola. integradores que nos seguem. Pessoal, é o seguinte, só colocar no Google Mercado Solar, tudo para energia solar. Esse é o nosso slogan. O Guaipá, número 1326 de São Paulo, estão extremamente convidados aí a tomar um café lá conosco. A Fantástico, gente a está loja aberto linda, de linda. segunda a sábado, tá? Sábado também abre. Então não tem tempo ruim, se quiser abrir no domingo também a gente abre, de Estacionamento madrugada também abre. fácil de Na estacionamento, frente tem um isso. posto com estacionamento, Fácil. então pode vir de carro. Quem quiser vir de transporte público tá na mesma Metrô. estação de trem ali, que é a estação Vila Leopoldina, então tá extremamente fácil. perto. Fácil. E pessoal, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho do que a gente vem vivendo. Satisfação estar na mesa com todos vocês. Tamo obrigado por quem assistiu, né? Beijo no É isso coração. aí. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Um abraço.